Finalmente ele sorriu e disse que eram todos reais. O mestre da seita ainda estava em dúvida e perguntou novamente: Você tem certeza? Que o mestre respondeu: Mãe, deve ter cozinhado o arroz. Todos os documentos dei encontrados naquele baú do tesouro. Eu verifiquei todos eles. Todos eles foram autenticados pelo governo, que prova que seu conteúdo está correto. Agora, se quisermos, ainda podemos recuperar todo o sexo, estabelecimentos comerciais quanto a esse tesouro. Estima-se que seja pelo menos 100.000 yuans. Ouvindo que o líder da seita deu um suspiro de alívio. Agradecendo a Deus, foi tudo uma boa notícia. Ele, de repente, percebeu Chan Mayang, aquela criança. Ele trouxe prosperidade para nós. Ele é o salvador deste ato. Mais importante, os livros foram autenticados, devemos agir imediatamente. Pensando nisso, ele imediatamente acenou com a manga e ordenou em voz alta, ligando rapidamente todos os indivíduos relacionados aos nossos estabelecimentos de negócios sexuais para vir aqui imediatamente. Alguns dias depois, os comerciantes de culto também escalaram lave na montanha. Juntos. Parecia que todo mundo estava escalando com dificuldade. Ei, pare de me empurrar. Estou prestes a cair. Quanto ao velho, ele parecia vagaroso. Ele voltou para nos tranquilizar. Não estamos mais longe do pôr do sol. Vamos sim. Senhor. O pobre rapaz estava respirando pesadamente e pensando: depois que eu receber meu dinheiro de volta, eu nunca vou voltar para esta maldita montanha novamente. Eu nunca mais quero ver essa montanha. Atrás de nós, de repente, duas pessoas estavam conversando. Por que você acha? O mestre da seita, de repente, nos chamou para Ho. Uma montanha... Será que ele já preparou o dinheiro? O velho imediatamente negou que $100.000 não era uma pequena quantia de dinheiro. Ele provavelmente nos ligou para implorar. Ele não poderia ter juntado tanto dinheiro em tão pouco tempo. E não adianta arrastar isso até a data marcada. Então, deve ser por isso que ele nos ligou mais cedo. Ouvindo que eles imediatamente riram e zombaram. Ele arbitrariamente nos forçou a ir e vir apenas para implorar. Eu nunca vi um devedor tão sem vergonha, mesmo que ele estivesse tendo dificuldades financeiras. Mas ele ainda é a cabeça do cavalo Sol de secar. Pare de usar palavras tão duras ao falar sobre ele. O dono da loja estava cético. Podemos recuperar nosso dinheiro direito. O fato de que alguém do meio-sul, Sected, venha para esta área, mostrou que muitas pessoas estavam interessadas. No templo de Washon, se eu receber $5.000 hoje, não terei que trabalhar pelo resto da minha vida. Não vou mais precisar dos negócios da loja. Não foi até o final da tarde que o grupo finalmente chegou ao Oasan. Quando os comerciantes chegaram ao portão, todos eles se sentiram em conflito sobre destruir pessoalmente o pôr do sol ou
o guardião da província de Oaham, por centenas de anos. Se eles cederem ao líder da seita hoje, então a facção Flower Mountain nem duraria mais 7 dias. Sabendo disso, eles escalaram um sol. Os mortos aumentaram significativamente ao longo do tempo. Neste momento, Unen saiu de dentro. Ele apertou as mãos educadamente para dizer: "Olá, você chegou? O mestre da SEC está esperando por você. Por favor, me siga sim." Eles foram LED para a porta da frente da SEC, do líder. Ele saiu de dentro e olhou para cada um silenciosamente por um tempo. Vendo o comerciante, simultaneamente curvou-se. "E gostaríamos de prestar nossos respeitos ao mestre da SEC. Bem-vindo aqui. Obrigado por me responder." E, escalando a montanha, Mestre Kong respondeu em nome de todos, sem problemas. Mesmo se estivermos ocupados, como podemos estar mais ocupados do que o mestre da SEC? É natural que venhamos visitá-lo. O mestre da SEC riu: "Você deve estar cansado. Talvez devêssemos fazer uma xícara de chá." Antes que ele pudesse terminar de falar, o mestre o interrompeu. O mestre da SEC: "Eu sei que estou sendo um pouco excessivo, mas somos apenas empresários humildes. E por causa disso, queremos ignorar a propriedade. E ir direto ao ponto." Ouvindo que o mestre da seita foi atencioso e disse: "Eu vejo que parece que fui muito descuidado. Na verdade, a razão pela qual te chamei aqui é transmitir a você a posição da seita Wachau. Neste assunto, entrei em contato com muitas pessoas e lugares, mas ainda não consegui encontrar ninguém disposto a nos emprestar dinheiro. Portanto, não seremos capazes de pagar a dívida a tempo." O velho, de repente, começou a rir. Ele fingiu estar envergonhado e disse: "Diretor, acredito que lhe demos tempo mais do que suficiente. Porque somos comerciantes que têm que ter lucro para ganhar a vida. Não podemos te dar mais tempo. É exatamente por isso que mencionei este assunto." O líder da seita expressou: "Mesmo que não possamos pagar toda a dívida, podemos pagar alguns deles. Então, se alguém aqui estar disposto a nos deixar adiar a data de retorno, eu imploro, por favor, tenha misericórdia do pôr do sol Oá e ajude." Olhando para a cabeça curvada, os comerciantes estavam todos um pouco confusos. O dono da loja sussurrou de surpresa esta atmosfera, começando a ir em uma direção estranha. No telhado oposto, Chamayang estava sentado assistindo e maravilhado. "Então, ele fez isso. Eu ainda não entendo." Que ele estava agindo assim para enviar os mercadores para ou simplesmente tratá-los como gentileza. Poderia ser uma dessas duas opções. Mas há uma coisa que tenho certeza: Qianzhong não é tão simples quanto parece. A característica mais importante, mestre deve ter, é compostura.
embora Horse Sunset seja onde muitos monges taoístas residem. Sua fundação ainda está enraizada nas artes marciais. Portanto, tomar decisões sábias é uma segunda natureza para um mestre de seita. Yanjun tem as qualidades de um mestre de seita. O rosto do Sr. Kong estava sorrindo. Mas suas palavras foram preenchidas com um cheiro de recusa. O pedido, eu acredito que mencionei claramente. Não posso mais atrasar o prazo. Mesmo agora, mestre, por favor, não me entenda mal. Eu não apenas faço exigências aos proprietários, embora a morte total. O cavalo na seita está incorrendo de até $100.000. Eu acredito que devo uma quantia separada para cada pessoa aqui. E então, estou perguntando se alguém aqui seria o suficiente para nos permitir atrasar a data de pagamento. Todos ficaram um pouco surpresos. O mestre do pavilhão franze a testa levemente. Ele estava usando um movimento muito patético, ou seja, você pode pagar imediatamente para aqueles que se recusam a atender ao seu pedido. Ele respondeu, mesmo que a lavagem na seita tenha diminuído significativamente, em comparação com antes, isso não significa que não temos para onde recorrer. Mesmo que não possamos preparar $100.000. Ainda podemos retribuir parte. Portanto, eu te imploro, em nome da lavagem na seita. Com certeza, vamos retribuir aqueles que estão dispostos a mostrar misericórdia para a lavagem na seita hoje. Você sabe do que está falando. Mais uma vez, o velho foi interrompido. O dono da loja, de repente, apareceu. Então isso significa que se adiarmos a data de pagamento, você vai nos pagar no futuro. Ele assentiu, sim, foi mestre de seita. Deixe-me perguntar uma coisa. Não seria estranho se um dia todo o pôr do sol desabou? E certamente você e todos aqui sabem que... Então, por que você não acredita nele? E adiar a data de reembolso. Haverá um risco que não seremos capazes de receber nosso dinheiro de volta. Então, por que alguém aceitaria seu pedido? O mestre da SEC, de repente, ficou em silêncio. Então ele suspirou e deu uma resposta. Pelo bem da seita Flower Mountain. E por sua história, não é o suficiente. Ouvindo isso, o mestre do pavilhão de repente caiu na gargalhada. O mestre da seita, você não está sendo muito irracional. Ele olhou para ele. Então, de repente, questionado, ele disse: eu estava sendo irracional. Eu quero responder sua pergunta com outra pergunta. O que a seita Oasan significa para todos aqui? Faz o nome e a história da seita Oa não tem valor. Quem se atreve a subestimar o nome Horse Sunset? E quem se atreve a negar sua história? Podemos ter nos tornado mais fracos ao longo dos anos. Mas a seita Roy San sempre acompanhou Roy. E província todo esse tempo. O Orshan seita seu passado, sua energia e espírito através das gerações. E continua a compartilhá-lo em toda esta província.
Eu quero humildemente te perguntar. Pense no que a seita Flower Mountain significa para você. Os mestres franzem os lábios e permanecem em silêncio. De repente, ele apontou para um lado e sugeriu que eu gostaria de propor. Aqueles que estão dispostos a adiar a dívida ficarão lá. E aqueles que não vão ficar aqui. No entanto, cada pessoa é responsável por suas próprias ações. Aqueles que decidem adiar a data de reembolso não será protegido pela aliança mercante. Mesmo se você não receber o dinheiro do empréstimo de volta, agora, por favor, escolha onde você quer ficar. As pessoas restantes começaram a vacilar. Todos se olharam pensando. Então, evitou o contato visual. Toda a atmosfera estava tranquila. O senhor do palácio sorriu presunçosamente. Olhe, mestre da seita. É uma pena que ninguém aqui esteja disposto a adiar. De repente, um som de clique soou na multidão de pessoas. O dono da loja, de repente, caminhou em uma direção sozinho. O deixou muito surpreso. Ei, dono da loja, o que você pensa que está fazendo? Todos os olhos se voltam para ele. Ele apenas expressou francamente. Não olhe para mim com essa expressão. Eu sei que estou fazendo algo estúpido. Mas você não é da província havaiana. Senhores, desde que não tem nenhuma conexão com a seita Flower Mountain. Você provavelmente não sabe o que o pôr do sol ou A significa para o Havaí, na província. Cada pessoa que cresceu no Havaí, na província, ouvi histórias sobre a seita Uazon. E todos eles ouviram o ditado. Você também deve entrar no pôr do sol, ou A, para se tornar o artista marcial mais forte do mundo. Então, até percebi que eles não tinham talento suficiente para entrar. A seita da Montanha das Flores, eles continuaram a ouvir a história de como o pôr do sol protegeu este mundo. E a província de Sandé, e finalmente foi gravado em suas mentes. O dono olhou para ele com desconfiança e perguntou o que ele disse de repente. O dono da loja confidenciou, assim como meu pai, avô e assim por diante. O pôr do sol A é o orgulho da província de Sandy, na província havaiana. Se você sair depois de receber o dinheiro, é isso para você porque ainda existem muitos lugares, como a cidade de Hangzhou para você gastar. Mas para onde vou depois de receber o dinheiro? Eu vivi toda a minha vida na província havaiana. Os proprietários não puderam deixar de zombar. Então por que você desistiu de uma quantia tão grande de dinheiro? Por uma razão tão trivial. Tenho certeza que você vai se arrepender. Ele não respondeu apenas. Abaixou a cabeça e pensou. Eu só espero receber meu dinheiro de volta e não ter que trabalhar pelo resto da minha vida. Eu não esperava dizer essas palavras. Depois de alcançar esta etapa, devo estar louco, mas ganhei o suficiente para viver. O dono da loja, de repente, falou. Depois de um tempo de silêncio, mesmo se eu não receber o dinheiro de volta, eu ainda posso ver isso
como um pequeno arrependimento, porque eu escolhi não levá-lo. Mas se hoje eu causar a lavagem no colapso do setor, vou me arrepender até meu último suspiro, mesmo se eu receber dinheiro que não posso usar em toda a minha vida. E eu não quero viver assim. O dono zombou, ele acenou com a mão em desacato. Então, depende de você. Uma pessoa decide não tirar vantagem disso. Não vai mudar nada. Quem diz que há apenas uma pessoa? A voz o surpreendeu quando ele se virou. Ele viu mais 4 ou 5 pessoas, caminhando em direção à loja do proprietário. O mestre da seita silenciosamente olhou para aquelas pessoas. Então, ele assentiu levemente. É como dizer obrigado e dizer: fico muito satisfeito quando ainda há alguém que mantém uma conexão significativa com todo o pôr do sol. Estou trazendo aqui. Sim, mestre. Ele carregava um baú de madeira cheio de livros. Quando eles viram o dono, título, de repente ficou pálido e recuou. Este é Livros da Província Havaiana. O mestre da seita disse que a seita Washan foi misericordioso com você e seus ancestrais por muitas gerações. Mas parece que você nos traiu em vez de retribuir o favor. O dono ficou pálido e suou profusamente. Neste momento, o mestre da SEC bateu o pé e anunciou que agora, de acordo com os livros, todo o pôr do sol vai assumir o seu negócio. Assim como a riqueza que você acumulou graças a ela. Até agora, até o último centavo. As pessoas que não se afastaram, mas ficaram paradas. Começou a reagir em voz alta, mestre da seita. O que você está falando? Confiscar tudo o que é certo. Os mestres olharam para os livros e ainda não conseguia acreditar. E disse: Mestre, você está brincando demais. Eu sou um líder da Eu realmente SEC. não tenho tempo para brincar com você. Mas o mestre da SEC. Como sabemos se esses cadernos são reais ou falsos? O mestre da seita Oasan perguntou em troca. Você agora está caluniando Oasan por não dizer nada. Claro que não é o caso. Mas também existe a possibilidade de que o filho foi enganado por esses livros. Se você diz, então eu convoco rapidamente os mestres para vir aqui. Sim, líder de seita. Depois de um tempo, o proprietário acariciou vagarosamente a barba e se aproximou para dizer: a janela de gerenciamento é real ou falsa. Isso é algo que precisa ser considerado com cuidado. O comerciante viu que havia esperança e imediatamente concordou. Isso mesmo, até os donos da casa disseram isso. O dono da casa era muito sábio. Mas o dono de repente se virou e anunciou que eu tinha previsto essas dúvidas de muito tempo atrás. Então, 2 dias atrás, o Hassan enviou metade dos livros para o Assam, escritório Ginseng, para avaliação.
Os chefes estavam com tanto medo que suas bocas estavam abertas. Seus corpos inteiros estavam cobertos de suor frio. Caramba! Foi pego na armadilha, enquanto eu não estava lá. Oficiais e soldados podem ter corrido para assumir. Os negócios, todos os comerciantes, estavam em Oasan. Então, eles não podiam lidar. Certamente ele queria que todos saíssem. Como eu sou, então ele planejou chamar todos para este lugar. Se só se passaram 2 dias, ainda há tempo para verificar, mesmo que eles deram metade para os funcionários. Como eles poderiam acreditar? Eles estavam definitivamente mentindo. Esses livros provavelmente não eram mais úteis. Certamente sob a montanha neste momento. Os soldados estavam esperando para confiscar todas as minhas lojas. Ele estava com tanta raiva que cerrou os dentes. Seu rosto ficou vermelho e ele gritou o líder da SEC. A cabeça do cavalo filho imediatamente gritou: "Calha a boca, vocês não têm o direito de falar agora." Cavalos voadores têm rebanhos. Pássaros voadores têm amigos. Aqueles que estão dispostos a esfaquear o filho ou a pelas costas. Quando há problemas, não são dignos da palavra amigo. Todos, por favor, voltem. Quando você voltar para Oaame, tudo estará acabado. Vou confiscar tudo o que pertence ao filho Oali. E pelas dificuldades do passado, cada pessoa tem permissão para trazer uma carruagem de riqueza. Os proprietários franziram a testa com raiva. Ele enfatizou que nunca esquecerei a morte de hoje. Depois de dizer que ele se virou e saiu, aqueles que concordaram em adiar a dívida, calmamente, cuidou dele. O líder da seita disse para aqueles que até o fim: ainda não se esqueça de sua gratidão a Ron filho. Embora seja um fato imutável que esses negócios pertencem à propriedade de Oasan, as coisas do Oasan retornarão naturalmente ao Oasan. Mas, se você continuar a operar negócios para Oasan, você ainda receberá a compensação adequada. Precisamos discutir isso mais, por favor, entre... O dono da loja não pôde ajudar, mas inclinou a cabeça e suspirou silenciosamente, embora ainda era melhor do que a multidão de pessoas agarradas. Para o chão do proprietário em apenas um momento. Ele foi reduzido de dono de uma loja a funcionário. Vovô, o que você fez? Em outro lugar, Chamyong sabia de tudo e imediatamente saltou. Que carruagem esse maldito Yanjong? Tudo é propriedade do filho dela. Quem lhe dá o direito de doá-lo livremente? Curtiu isso? Ele estava e usou sua velocidade mais rápida para deixar a montanha. Naquela época, várias pessoas dos proprietários tinham embalado uma grande posse carteira e deixou. O comerciante vestido de azul lembrou com raiva que, assim que ele desceu a montanha, ele viu soldados e oficiais ocupando todos os negócios. Se não fosse pela ajuda do mestre da seita, talvez todos tivessem sido escoltados de volta para a casa do mandarim.
Senhor Lau, se eu não tivesse sido influenciado por suas palavras, eu não teria acabado assim. Como se ele não pudesse conter seu ressentimento. Ele falou: Mestre, o que você está planejando fazer agora? O que quer que você diga, você não disse que só precisava confiar nele. Os proprietários não puderam deixar de olhar agora para você. Você está me culpando. O homem se assustou com sua voz fria e gaguejou não. Quero dizer, ele parou de empurrar o cartão. Então ele se levantou e afirmou como se você tivesse certeza. Não seja arrogante, estamos apenas fazendo uma pausa. Pense nisso. Não há como esses livros serem reais. É falso. É tudo falso. Uma pessoa se levantou e perguntou: Mas esses livros não foram certificados pelas autoridades. Eu também olhei para o conteúdo, eles são realmente reais. O senhor ainda teimosamente se defendeu. Ele deve ter subornado o governador de distrito. Na frente deste cume, Nadan, essas pessoas usam seu poder para estuprar pessoas, então devemos contar com uma força maior para lutar. De repente, uma pessoa misteriosa, vestida de preto, entrou. Foi tão emocionante. Essa pessoa não era outro senão o Chiang. Ele vestiu uma roupa de homem negro e se aproximou. Ele ainda parecia traumatizado, suas pernas sacudindo as costas como um velho. Os proprietários se perguntaram: é que o que você está falando? Além de mim, quem mais está lá? Ele não pôde deixar de franzir a testa e suspeitar. Em plena luz do dia, um homem vestido de ladrão apareceu. Suas costas pareciam um pouco curvadas. Ele era velho ou jovem? Pensando nisso, ele acenou com a mão e disse: Parece que vocês estão mirando em nossa propriedade. Mas você deveria voltar. Não morra aqui. É um desperdício Chamayang repetido. Minha propriedade e nós. Ele gritou com raiva. Eu não estou aqui para roubar você. Estou aqui apenas para retomar minha propriedade. O proprietário apertou as sobrancelhas. Então, de repente começou a rir minha propriedade. Você é da Oasan, muito bom originalmente, no topo da montanha Oa. Eu já queria te dar uma luta. Quando ele terminou de falar, um grupo de pessoas de preto apareceu das árvores. Eles desenharam simultaneamente suas espadas e correu para a frente. Forte ataque contra Chamayang. Ele ficou parado, mas seus olhos gradualmente se tornaram mais nítidos. Apenas um segundo depois, ele de repente pulou. Em um piscar de olhos, ele estava na frente de um assassino. Usando a cauda da espada e movimentos flexíveis. Dê um golpe em cada cara. O contra-ataque de Chamayang ocorreu rapidamente. Vendo apenas alguns flashes de luz. Ele caiu no chão, na frente dos atacantes. Quanto aos outros assassinos, eles caíram do céu, na missa. Chang'e olhou para ele friamente e disse: Garoto,
Parece que você ainda não entende as coisas. Muito bem. Até agora, de todas as pessoas que desprezaram minhas palavras, nenhuma única de suas mãos ou pés foi curada. O chefe olhou para sua matança e congelou. Por que Oa Mountain ainda tem uma pessoa assim? Pessoas inúteis vão embora. Os assassinos rapidamente se levantaram e riram. Ele ficou em frente a ele e se perguntou: eu realmente não entendo por que uma pessoa como você esconderia sua Mas e se identidade. Ho, Um filho tem uma pessoa como você aqui. Não estaríamos em uma situação como esta. No entanto, você apareceu na hora errada. Hoje, você vai morrer pelas minhas mãos. Esta é a mensagem que quero enviar ao seu líder da SEC. Se uma pessoa, como você, morre das minhas mãos, o líder da SEC certamente ficará com o coração partido. Vá morrer. Os mestres canalizaram sua energia, irradiando ao redor para criar pressão. Ele então correu como uma flecha. Chamayang olhou para o velho e disse com indiferença: eu soube imediatamente que você deve ter algo também. Muito o temperamento de um estalajadeiro astuto. Não se preocupe. Vou tentar evitar bater na sua boca. Ele pulou com as duas mãos cheias de energia. Mas você apenas ficou parado, carregando a espada. É assim que você pode mover seus lábios direito. Uma forte explosão soou, criando uma coluna branca de poeira, onde os atacantes tinham acabado de atacar. Chamayang rapidamente se esquivou, mas ele errou o chão, fazendo com que rachasse. Praticantes de artes marciais têm um princípio imutável. Nunca seja negligente. Nunca subestime o inimigo. Quando um tigre feroz é pego, não há necessidade de usar toda a sua força, especialmente ao enfrentar alguém que derrotou todo o seu povo. Ele não tem permissão para ser subjetivo. Mas essa atitude arrogante, eu tenho que corrigir seu comportamento. Imediatamente ele estava com raiva e usou sua energia interna para correr novamente. O rosto zangado exalava um olhar feroz. Chamayang ainda estava lá, pensando que, quando ele se aproximasse ele, o evitaria. Mas desta vez, ele apenas ficou parado, com apenas uma espada desembainhada protegendo-o. Imediatamente pegou seu punho, fazendo seus braços tremerem. Ele aumentou sua força, os atacantes foram latejados. Ele rapidamente retirou a mão, causando o ataque interno que ele atacou para se recuperar, causando dor intensa. Ele abraçou seu braço, seu rosto ficou pálido e dolorido. Mas ele ainda estava surpreso. Ele bloqueou seu soco direto. Sua força interna foi combatida. Chamayang pegou sua espada e colocá-lo em seu ombro. Disse que você é muito lento em seu ataque. É melhor se pararmos aqui. Se isso continuar, ele pode não ser mais capaz de segurar o dedo. Os atacantes estavam tão zangados que seus rostos ficaram vermelhos quando ele os provocou. Então eles batem o pé
esquerdo no E chão. uma Uma aura roxa imediatamente cercou seus tornozelos. Ele se virou e deu um chute poderoso, criando um anel semicircular de luz, chamado Roi Shantui.